31 de janeiro de 2022 e a maioria da população brasileira não sabe que esse ano vai ter eleição. Boa parte do Nordeste sofre não só com a fome e com a miséria, mas também com a falta de informação. Boa parte do Sul e do Sudeste também sofrem com isso. Boa parte do Norte do país também sofre com isso. A juventude perdeu a força do exercício da democracia. A culpa não é do povo, nunca foi do povo. Nesse 31 de janeiro de 2022, é possível perceber o tamanho desastre que foi a construção de políticas pensada pelo povo branco. Existem muitas fortalezas criadas dentro de um sistema chamado democracia que constitui a irregularidade. O processo democrático no Brasil, ele passa pelo viés da disponibilidade partidária. Infelizmente, em pleno o século XXI, no ano de 2022, nós estamos permeados a vivenciar uma polarização política vivenciada nesses últimos 16 anos. Se você, como eu, está chegando aos 30 anos de idade, é muito possível que você esteja um pouco ou completamente desesperado com a situação do futuro do país e com a sua situação profissional. O processo democrático, ele possibilita que a gente faça escolhas, mas a responsabilidade da função dessas escolhas não são nossas. Não precisa se culpar. Existe uma retaguarda criada pelos nossos princípios a não se envolver com bandidos, com pessoas com palavras duvidosas, pessoas com problemas psiquiátricos até. Os políticos brasileiros estão passando por um sistema de sombreamento, onde tudo aquilo que eles fizeram de errado estão sendo escondido a sete chaves. É importante a gente perceber que dentro dessa polarização existe o respeito, o compromisso e principalmente a lealdade com a democracia criada para estabilizar as situações econômicas, políticas, socioculturais e existenciais do nosso país. Não somos e nunca seremos culpados por nenhum ato falho dentro da urbanidade da nossa cidade, dentro do contexto de saúde pública de nossa cidade e dentro de qualquer outra relação social. A responsabilidade é gerida a partir de funções. Existem 3 sistemas criados para organizar essa função política e de recensear a liberdade do povo brasileiro. Tem dias que acordamos com a esperança mais aflorada, mas tem dias que precisamos de um psicólogo na UBS mais próxima de nossa casa e ele não vai estar lá. A falta de compromisso de prefeitos, governadores e principalmente do atual gestor do país é importante que seja verificado em totalidade de constância. Se você, como eu, repetindo, está totalmente desiludido com o futuro do seu país e preocupado com a sua condição de profissionalização, você também é um agente convidado a observar o que acontece na cultura do espaço em que você vive. A política, ela está presente, ela é um ser presente, você querendo ou não. A condição de sistema democrático faz com que essas instâncias sejam observadas e respeitadas com regularidade. Isso não implica na total aplicação da função. Muitas das vezes, ou quase que 99,9%, encontramos pessoas com falta de caráter, com esquecimento de princípio e principalmente ladrões. Ladrões que roubam o dinheiro público para usurpar de necessidades básicas em sua função própria. É necessário a gente entender que tem pessoas com risco agora de vida pela falta da moradia, que tem pessoas que há 30, 40, 50 anos estão vivenciando isso pela falta de saneamento básico. O Brasil é o único território do mundo que tem a possibilidade de nascer e morrer quantas vezes for preciso, assim como a esperança que carregamos dentro do nosso peito, dentro das nossas vísceras. A nossa juventude é só um espaço de tempo, assim como as nossas lutas na juventude. O que a gente luta na juventude, a gente luta por toda uma vida. Precisamos reconstruir não só a certeza de que, nesse ano de 2022, nesse processo eleitoral, seja respeitado as nossas condições de liberdade,
mas também que seja efetivado a função democrática. Infelizmente, diversos bandidos, ladrões, surrupiões do grande palácio chamado Brasil estão planejando nesse momento um grande ataque à democracia desse país. E esse ataque ele é permeado pela necessidade da violência, do combate opressivo e principalmente das lideranças partidárias. O Brasil perdeu na condição partidária. A condição partidária é um espaço de democracia que precisa ser revisto urgentemente. O público, o jovem, a juventude precisa participar. As mulheres, mães de família que moram dentro das periferias precisam participar. Os trabalhadores informais, microempreendedores e pessoas que precisam abrir o MEI, muitas das vezes para dar uma simples nota fiscal com dedução de imposto, precisam participar. Quem faz o país é quem conhece a democracia. Quem estrutura a democracia é quem rouba o povo. Infelizmente, nesses últimos anos, o Brasil nunca foi tão roubado, meu povo. Mas ele tem condições de ser reestruturado. O momento é agora. A partir de agora, você tem exatamente 9 meses para observar quem são as pessoas que vão construir a democracia no país, junto com você, pensando na juventude, na igualdade e principalmente no respeito de princípios da sua ética. Quando a juventude acordar para esse espaço de poder, talvez a gente compreenda a mínima condição, que é respeitar o nosso dinheiro, respeitar as nossas decisões. O país ele é feito de impostos e os impostos são coletados a partir do seu trabalho, do seu pagamento de água, de luz, de esgoto, de qualquer outra situação de taxa. Faça valer a pena, faça entender, procure esperançar. A esperança, a mudança existe. É possível a gente encontrar ao longo dessa caminhada pessoas capazes de mudar não só esse território, mas também a ideia de democracia deste país. Vamos juntos nessa, caminhando pelo movimento de paz mínimo, pela integridade de mães solteiras, pela integridade de microempreendedores, pela integridade de trabalhadores de chão de fábrica. Vamos pensar na comunidade. É ela que transforma. O país emergente do planeta se chama Brasil. Mas a gente também consegue ser o primeiro do mundo. Eu acredito nisso.